Nós somos a equipe Carga em Movimento e iremos realizar o experimento de viscosidade dos fluidos newtonianos. Os materiais utilizados para a realização do experimento foram reservatório, duto fino, os fluidos newtonianos, salmoura com concentração do Mar Morto, leite integral e óleo de soja, cronômetro, câmera, termômetro, copo medidor e calculadora. Após a montagem experimental, adotamos as seguintes medidas ao aparato. O duto fino mede 0,3 metros de comprimento e 0,007 metros de diâmetro. No reservatório, utilizamos como margem para a altura de fluido acima da entrada do duto a medida de 0,053 metros. O primeiro fluido newtoniano que iremos replicar é a salmoura, com a concentração média do Mar Morto, que é de aproximadamente 33% de sal. Nós usamos a proporção de 1.050 gramas de sal para 3 litros de água. Para determinar a densidade da salmoura e do leite integral, seguimos com o mesmo procedimento simples. Primeiro, medimos 100 ml como ponto de referência. Em seguida, pesamos a quantidade em uma balança digital para determinar a massa. E, por fim, aplicamos os valores obtidos na fórmula da densidade para realizar o cálculo. A salmoura tem densidade de 1,16 gramas por centímetros cúbicos. Multiplicando por 1.000 é equivalente a 1.160 kg por metros cúbicos, a uma temperatura de 27,5 graus Celsius. Após a introdução teórica sobre os fluidos newtonianos, passamos para a etapa prática do experimento, em que realizamos 10 medições para cada fluido. O objetivo foi observar e comparar o comportamento de cada fluido em relação ao escoamento. Para garantir a precisão, vedamos o duto fino para evitar vazamentos e controlar o escoamento do fluido. O processo de medição foi padronizado para todos os fluidos. Após o início do escoamento, aguardávamos o fluido atingir 100 ml para iniciar o cronômetro. A medição seguia até a marca de 450 ml, totalizando 350 ml de escoamento. Agora, vamos apresentar a imagem da densidade do leite integral. O leite tem densidade de 1 grama por centímetros cúbicos e, multiplicando por 1.000, é equivalente a 1.000 kg por metros cúbicos, a uma temperatura de 28,6 graus Celsius. A densidade do óleo de soja é de 0,88 gramas por centímetros cúbicos. Multiplicando por 1.000 é equivalente a 880 kg por metro quadrado, a uma temperatura de 29,5 graus Celsius. No caso do óleo, começamos a contar a partir de 50 ml e finalizamos em 200, totalizando 150 ml de escoamento, pois ele escorre mais lentamente. O óleo apresentou um escoamento mais lento devido à sua maior viscosidade. A partir dos cálculos, verificamos se o fluido era laminar ou turbulento e analisamos a relação entre a densidade e a viscosidade e a vazão dos fluidos. Olá, boa tarde. Meu nome é Vinícius e agora eu vou falar um pouco sobre a tabela para os 3 experimentos. O primeiro experimento realizado com água com salmoura, o segundo experimento realizado com leite e o terceiro experimento realizado com óleo, certo? Bom, a legenda da tabela está embaixo, então tudo que está em roxo são informações fornecidas pelos integrantes do grupo, tudo que está em verde são as constantes, por exemplo, a aceleração gravitacional, ela é constante, e amarelo são as informações calculadas pela planilha. Por exemplo, a vazão volumétrica, a viscosidade, a velocidade média e o número de Reynolds. Vamos falar sobre as fórmulas, né? Bom, a vazão volumétrica, a fórmula da vazão volumétrica se dá pela velocidade média vezes a área, sendo a área P vezes D ao quadrado dividido por 4. Então, substituindo tudo, a vazão vai ser a velocidade média vezes P vezes D ao quadrado, sendo D o diâmetro do tubo, dividido por 4. Certo? Temos também a viscosidade,
a fórmula da viscosidade se dá por π vezes d a quarta vezes delta P, sendo P a pressão, né? Então a variação da pressão final menos a pressão inicial. E também dividido por 128 vezes L, que é o comprimento do duto, vezes a vazão, que é o Q, né? A velocidade média. A velocidade média vai ser calculada por 4 vezes a vazão, dividido por π, vezes d ao quadrado, que é o diâmetro do duto. Né? E também o número de Reynolds. O número de Reynolds ele vai ser calculado por a densidade do fluido vezes a velocidade do fluido vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica. Certo? O que esse número de Reynolds ele nos mostra? Qual a intenção, né, dessa fórmula do número de Reynolds? Ele tem a intenção dele é determinar o regime de escoamento de um fluido. Né? Ele indica se o fluxo será laminar, transicional ou turbulento. Certo? Se o número for menor que 2000, então o fluido se move em comportamento laminar. Né? A gente percebe que os resultados aqui deram todos menores que 2000. Então, o fluido se comportou em estado laminar. Certo? Bom, perfeito. A gente também tem que entender que quanto maior a viscosidade, menor o escoamento, né? Ou menor a vazão. Certo? Então, a gente percebe que a viscosidade da água com salmoura deu uma viscosidade relativamente bem baixa. Né? Então, se menor viscosidade, maior escoamento. Perfeito? Então, esses são os principais pontos aí. Né? Através das medições que a gente inseriu na tabela. Foram feitos 10 testes também, né? 10 testes. Cada um com seu tempo diferente, certo? E com um volume constante de 350 centímetros cúbicos. Certo? Então temos as 10 medições realizadas aí. Também a gente tem que a média, né, da vazão volumétrica deu 2,74758 vezes 10 a menos 5. Essa foi a média aí. Beleza, perfeito. Bom, também temos a média, né? A média da viscosidade, né? da água com salmoura, que deu 0,003707. Perfeito? Essa é a média da viscosidade. Essa medida vai ser importante para a gente comparar qual dos líquidos escoa mais ou tem mais dificuldade no escoamento. Perfeito? Bom, esse foi o experimento número 1. Bom, dando continuação, aqui a gente tem a tabela 2 para o experimento agora, só que o experimento agora é o leite, certo? Então, bom, a gente percebe que o tempo, né, mudou um pouco em comparação à tabela relacionada à água com salmoura. E o número de Reynolds também, ele também ainda continua abaixo de 2000, então um comportamento laminar, certo? E a gente também tem a média da viscosidade, que deu 0,004, né? Ou seja, o leite ele é mais viscoso que a água, né? Logo, ele tem um menor escoamento, certo? Por isso que o tempo deu um pouquinho acima em relação ao tempo da água. Perfeito? Então, acho que essas comparações são bem importantes fazer, certo? Em relação ao experimento número 1. Fora isso, não teve muitas alterações. Bom, teve a velocidade média, né? Ela aumentou um pouco, diminuiu um pouco, quer dizer, em relação à água. E a vazão volumétrica, ela manteve um pouco igual a da água, certo? Bom,
É isso. Acho que é só isso para a tabela número 2. O fluido relacionado ao leite. Certo? Bom, dando continuação, é, então, temos aqui a tabela 3 relacionada ao óleo, que vai ser o nosso fluido agora. O que a gente percebe aqui no óleo é que o tempo aumentou drasticamente, né? O tempo aumentou bem significativamente, né? E o número de rins quase vai para a média, né? Quase vai para maior que 2.000, mas ainda o comportamento é laminar. A média deu menor que 2.000, então o comportamento ainda continua laminar. Bom, o tempo aumentou drasticamente em relação aos outros dois fluidos. Com isso, a gente percebe que a viscosidade do óleo ele deu 0,02, né? Então, é uma viscosidade muito alta, né? O que implica que quanto maior a viscosidade, menor o escoamento. Isso faz muito jus em relação ao tempo. Por isso que o tempo ele aumentou significativamente aqui, né? Bom, então, o óleo ele tem menor escoamento entre os outros dois fluidos, né? O leite ele tem, é, ele tem menor escoamento do que a água. E a água ela possui o maior escoamento, né? A água com sabor, né? Então é isso que a gente consegue perceber de cara entre esses três fluidos, né? O óleo com o menor escoamento, o leite com o segundo menor escoamento e a água com sabor tem o maior escoamento aí, por possuir, né? Por possuir a, a menor viscosidade. Certo? Perfeito? Então é isso. Esse foi a explicação da tabela. Espero que todos consigam entender aí. Espero que tenha entendido aí. Certo? Muito obrigado.